Um cristão que se ocupa com a lei, para começar, se ele achar que a lei vai salvá-lo, ele está perdendo tempo. Porque a lei não pode salvar, a lei só pode condenar. A lei, ela dizia assim, se você não fizer tal coisa, você vai ser morto. Ela não tinha compaixão, porque ela tratava realmente com um homem no seu estado natural, pecaminoso, inimigo de Deus, então não era uma coisa para tratar na maciota. Mas ela representava algo muito superior, que é a graça de Deus, agora expressada em Cristo. Hoje nós temos uma pessoa no céu, é porque a justiça foi feita. O que nenhum homem podia fazer, Cristo fez. Ele atendeu todas as santas demandas de Deus, e por ele ser feito pecado em nosso lugar, ele sofreu a penalidade da lei. Porque a lei dizia que a alma que pecar, essa morrerá. Muitos usam esse versículo, que eu acho que está em Jeremias ou Ezequiel, não me lembro bem, achando que aquilo ali era morrer espiritualmente. Mas, na verdade, era morrer mesmo. A alma que pecar, essa morrerá. Ali está falando de pena de morte. Pena de morte. Pessoas que não guardassem a lei eram condenadas à morte. Então, quando Cristo foi feito pecado em nosso lugar, a gente poderia perguntar para o juiz, né, para algum juiz, falar assim, agora, o que ele merece? O juiz ia responder, ele merece a morte. Porque está aí, ó, ele transgrediu, não dele mesmo, mas ele tomou os pecados dos que ele iria salvar, e fazendo assim, ele ficou na posição de maldito, de amaldiçoado, porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele teve que ser pendurado no madeiro, teve que ser feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando nós olhamos para Cristo hoje, no céu ressuscitado, nós olhamos para um trabalho consumado, uma questão resolvida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus agora. Nenhuma. A gente pode até ler lá em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E como é que eu fico em Cristo Jesus? Pela fé. Eu correspondo ao pedido que ele fez de crer nele, e quando eu creio nele e reconheço que ele levou os meus pecados na cruz, Deus afirma na sua palavra que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse versículo 8 aqui de Romanos, se você pegar a tradução Almeida corrigida, ela teve um acréscimo aí, nesse versículo. Provavelmente algum escriba lá no passado, algum tataravô da gente aí, achou que não era bem isso, e acrescentou umas palavras aí. E ele estragou o versículo. Ele deixou o versículo assim, Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estragou, porque o que ele fez aqui foi acrescentar obras. E não tem esse versículo. Se você vai para a versão Almeida atualizada, ela diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Acabou aí o versículo. Não tinha mais aquele pedacinho lá. Se você vai para uma outra versão, que é a Bíblia brasileira, agora, pois, nada de condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pronto. Ou para a Bíblia da CNBB, uma Bíblia católica, agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vai para a Bíblia de Jerusalém, de agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Porque essa frase aí, ela já detona totalmente o conceito da graça, né? Porque o que é a graça? A graça é uma coisa que você recebe sem fazer nada. É o que Paulo fala lá em capítulo 4 de Romanos, no versículo 4, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. A sua fé lhe é colocada em conta como justiça. Então isso é graça, realmente. Isso é graça. E lá em Romanos 8, nós devemos sempre ler, você tem uma Bíblia aí, você risca então essa segunda parte, se a sua tiver essa parte que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, pode riscar, porque isso aí não existe nos melhores manuscritos.